Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre a célula. Nesta aula nós iremos estudar a descoberta da célula, a microscopia, conceitos, estruturas, funções e classificação da célula. A célula é um elemento muito importante quando falamos de vida. Por quê? Porque os seres vivos, eles são formados por célula. E a denominamos, ou seja, conceituamos ela como a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. E o que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que a célula, ela é um elemento-chave na formação e manutenção da vida de qualquer indivíduo. Então, ou seja, tanto na formação deste indivíduo, dá forma a eles, aos seus tecidos, aos seus órgãos, a todo o sistema que tem dentro desse corpo, assim também como a manutenção, As células, elas estão em constante procriação, vamos dizer assim, que no caso seria divisão, para que o nosso organismo ele se mantenha vivo, E essas estruturas que temos que chamar de corpo, ele se mantenha, ok? E aí o ramo da biologia que estuda as células é a citologia, Aqui podemos olhar embaixo alguns tipos de célula, como o glóbulo vermelho e uma célula do nosso sistema nervoso. Podemos classificar as células em dois grupos, os grupos dos multicelulares e dos unicelulares. Multicelulares ou pluricelulares quer dizer a mesma coisa, ou seja, muitas células. Então, são os indivíduos que são formados, o seu corpo, por mais de uma célula. Então, esses que são formados por mais de uma célula, chamamos de multi ou pluricelulares. Um exemplo é um humano adulto, que ele, quando chega a essa faixa etária, ele tem em média 30 trilhões de células no seu corpo. Já os unicelulares, uni quer dizer único, ou um. Então, são aqueles indivíduos que o seu corpo são formados apenas por uma célula. Um exemplo são as bactérias e as amebas. Esse aqui, o exemplo aqui ao lado é de uma ameba, certo? Um indivíduo com apenas uma célula e retificando alguns conceitos, pessoal. Os multicelulares, geralmente a maioria, ele tem um porte maior, mais elevado, até porque essa organização da célula dá a esses indivíduos um tamanho mais avantajado em relação aos unicelulares. Os unicelulares, na sua maioria, eles são seres minúsculos e microscópicos, ok? A maioria das células, elas medem menos que a 10ª parte de 1 milímetro. Então, elas são muito pequenas. E para poder estudar essas estruturas tão pequenas com mais detalhe, ou seja, mais riqueza de visualização, nós necessitamos de um equipamento chamado microscópio. E aí ele pode ser um microscópio óptico ou um de luz. E graças a esses equipamentos foi que os cientistas descobriram as células e daí em diante, puderam ajudar em muitas áreas das ciências e até em relação à saúde, bem-estar das pessoas e até conhecer novos seres vivos que até então, era impossível sem o auxílio desse equipamento. Para medir elementos tão pequenos como a célula, os cientistas eles criaram uma unidade de medida que é menor do que o milímetro. E a mais usada é o micrômetro, que corresponde à milésima parte do milímetro. A maioria das células humanas, ela mede em média de 8 a 130 micrômetros, que corresponderia a 0,008 a 1,13 milímetros. No entanto, a unidade que utilizamos para representar vai ser o quê? Micrômetros. Como podemos observar aqui, nessa primeira imagem, nós temos uma ameba, que ela mede 500 micrômetros, um óvulo, 130 micrômetros, a célula da pele, 30 micrômetros, uma hemácia, ou seja, a célula do sangue, 8 micrômetros e um espermatozoide, 60 micrômetros.
ok? Para vocês terem uma média da escala de medidas, né? Então, a ameba ela é um pouquinho maior, né, do que as outras células. De fato, a ameba é uma célula unicelular. Nós observamos, né, lá no conceito primário, ou seja, no slide anterior. E as demais são células humanas, que é o óvulo, a célula da pele, a hemácia e o espermatozoide. Dentro da célula, nós iremos observar que ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto. E são essas funções, né, que a mantém viva. As estruturas que nós podemos observar dentro das células são a membrana plasmática, que é uma espécie de película que envolve a célula, e ela vai ter a função de delimitar ela, ou seja, né, o seu tamanho, dar o seu tamanho necessário, vai auxiliar na entrada e saída de nutrientes, de oxigênio e substâncias que a própria célula quer eliminar. Já nos vegetais, elas também apresentam membrana plasmática, só que essa membrana plasmática ela é envolta por uma parede celular, que é rígida e participa da sustentação destas células. O citoplasma ele é comum tanto na célula animal quanto na célula vegetal e ela está localizada ali na divisão entre a membrana plasmática e o núcleo, né? Ou seja, ela está ali no meio, ali, entre esses dois componentes celulares. E dizemos que ela contém um material gelatinoso que é formado por água, sais minerais e substâncias. E esse citoplasma ele é muito importante. Por que ele é importante, essa região? Porque é lá que ocorrem as transformações químicas muito importantes para a manutenção da célula. E são nela lá que encontramos as outras organelas que estão dispersas dentro do interior da célula. Um exemplo de organela é a mitocôndria e ela é responsável em obter energia dos nutrientes através da utilização do oxigênio. E esse processo chamamos de respiração celular. O vacúolo, o cloroplasto e a parede celular, falei anteriormente, são estruturas específicas, lembrem bem, tá? Específicas das células vegetais. O vacúolo ele funciona como um reservatório de sais, água e proteína para a planta, assim como o cloroplasto, ele é uma organela verde que contém este pigmento clorofila, que ajuda e auxilia no processo da fotossíntese. O núcleo ele é comum para as células eucarióticas, tanto vegetal quanto animal, né? Ele é uma espécie de centro onde controla as atividades da célula e é nesse compartimento que encontramos o nosso DNA, o ácido desoxirribonucleico, ok? O DNA ele é uma estrutura em fios microscópicos que, por sua vez, ele se organiza, ele vai se enovelando, ou seja, ele vai se compactando numa forma, certo? Que chamamos de cromossomos. E dentro do DNA encontramos os genes que são considerados a unidade básica da hereditariedade, ou seja, as características genéticas que vocês têm dos seus pais, dos seus descendentes, elas estão guardadas a informação nos genes. Aqui é uma imagem onde podemos comparar, né, uma célula animal, uma célula vegetal, e aí os nomes que nós falamos, né, o núcleo, que é comum às duas, a mitocôndria, na célula animal, a membrana plasmática, nas duas aqui, o cloroplasto, onde realiza os processos fotossintéticos, o citoplasma, em relação às duas, o vacúolo, a parede celular, específica da célula vegetal, e aqui também a mitocôndria da célula vegetal. Então, nós podemos ver que em relação à célula animal e à célula vegetal, a diferença está porque a célula vegetal, ela vai apresentar o quê? Vacúolo, né? Aqui, ó, vacúolo, parede celular e cloroplasto, tá certo? Lembra aí dessas três estruturas. Nós temos a representação da nossa célula, o núcleo, e dentro do núcleo nós temos o DNA. Eu falei para você que ele vai se enovelando, são fios, né, que vão se enovelando e formando uma estrutura chamada de cromossomos. Então, pessoal, as
Células existem dois tipos em relação à organização do material genético. As células procarióticas são aquelas que o material genético não está organizado. Pelo contrário, eles estão dispersos no citoplasma, certo? Como podemos observar nesta imagem aqui da bactéria. Olha como está disperso aqui o material genético dentro do citoplasma. Já as células eucarióticas, o seu material genético, ele está envolto de uma membrana, a membrana nuclear, entre o núcleo e o citoplasma. Então, está todo guardadinho, como podemos observar dentro desta imagem aqui, na célula animal e na célula vegetal, ok? No estudo das células, o uso do microscópio ele é imprescindível. Por quê? Porque sabemos que as células elas são estruturas pequenininhas e que para poder observar o seu comportamento, suas funcionalidades, é preciso ter um aparelho que venha aumentar, né, o grau de visualização para que a gente possa ver todas aquelas estruturas que compõem esta unidade tão importante para a vida. E o primeiro microscópio ele foi criado em 1665 por Robert Hooke e ele era bem simples. Ele apresentava apenas, né, duas ou mais lentes dentro de um tubo de metal, extremamente simples. E o que Robert Hooke ele conseguiu observar nos seus estudos das células foram espaços vazios num pedacinho de cortiça, que ele chamou de célula. Mas, na verdade, o que ele estava observando não eram mais as células, porque elas já estavam mortas, e sim apenas o seu envoltório celular. Nesta imagem, podemos observar um modelo do microscópio criado por Robert Hooke, uma imagem obtida por um microscópio óptico comum e uma imagem obtida pelo microscópio eletrônico. Então, podemos observar que um microscópio óptico ele tem uma gama, né, da visualização em relação às células muito inferiores em relação ao microscópio eletrônico, que podemos observar com mais detalhes o mesmo corte de cortiça, certo? Então, quanto mais sofisticado, melhor a visualização das estruturas pelo microscópio. Em 1674, Leeuwenhoek ele também conseguiu estruturar, né, um microscópio e observar diversos animais em uma gota d'água. E ele só conseguiu esse feito porque ele tinha habilidade de polir lentes e a deixava muito fininha. E isso garantia um aumento até de 300 vezes. Mas tanto essas ideias de Leeuwenhoek como de Robert Hooke, eles não tiveram muito impacto na comunidade científica. Foi apenas no século XIX que os estudos de microscopia começaram a ganhar importância. Então, outras pessoas também colaboraram para o estudo das células. Uma delas foi o botânico Robert Brown, em 1830, onde ele descobriu o núcleo celular no interior de várias células. Outra pessoa também que colaborou foi o botânico Matthias Schneider, em 1838, onde ele concluiu que as células eram a unidade básica de todas as plantas. Daí, em 1839, o alemão zoólogo Theodor Schwann também, né, analisou e concluiu, né? E aí ele generalizou a teoria, também dizendo que a célula era a unidade básica de todos os animais. Então, daí surgiu a teoria de Schwann e Schneider, que todos os seres vivos são formados por células. Em 1858, o médico alemão Rudolf, ele propôs que todas as células eram capazes de se reproduzir e gerar novas células iguais. E nessa mesma época, ele afirmou, né, ou seja, foi uma afirmação bem usada, dizendo também que as doenças elas poderiam ser consequências da célula. E daí, pessoal, a teoria celular, ela se fundiu, né? Ganhou força. E o que ela afirmava? De que todos os seres vivos são formados por célula. Nós sabemos que a célula ela é a unidade básica da vida, sem ela não existiria vida, e que a célula ela é a menor unidade funcional dos seres vivos
e que as células elas surgem de outras células, ou seja, elas fazem divisão celular, né? E é assim que surgem novas células, a partir de outra célula. Quando estudamos as células, principalmente nos multicelulares, nós vamos observar que essas células elas possuem organização. E elas são organizadas em grupos. E estes grupos, eles vão executar uma determinada função aonde eles estão agrupados, ok? Então, nos níveis de organização da maioria dos organismos multicelulares, acontece da seguinte forma. Um conjunto de células, elas vão formar tecidos. Esses conjuntos de tecidos, por sua vez, eles vão formar órgãos. E esses conjuntos de órgãos unidos, eles vão formar sistemas. E esse conjunto de sistemas, eles vão formar um organismo. Aí vocês devem se perguntar, como assim, professora? Como é que isso acontece? Vamos ver no exemplo aqui à frente? Então, vamos ver como acontece. Temos o exemplo do macaco aqui, de cheiro. Um conjunto de células vai formar um tecido. Um conjunto de tecido vai formar um órgão. Um conjunto de órgãos vai formar um sistema, que neste caso aqui é o sistema circulatório. E um conjunto de sistemas, seja ele circulatório, respiratórios, excretor, nervoso, motor, endócrino, vai formar o quê? Um organismo. Então, por isso que a célula ela é importante. Ela é uma unidade, mas um conjunto dela vai formar tecidos. Um conjunto desses tecidos que são formados por várias células vai formar um órgão. Um conjunto desses órgãos vão formar um sistema e o conjunto de todos os sistemas vai formar um organismo, ou seja, um ser vivo, certo? Para que os indivíduos que têm toda essa organização celular, eles possam manter, há uma necessidade deles produzirem o quê? Energia, né? Para que suas funções elas funcionem com excelência. E o processo de obtenção dessa energia dos alimentos é chamado de respiração celular. Quando estávamos falando lá da organela mitocôndria, nós conversamos um pouquinho sobre esse processo de ganho de energia, né? Que a maioria dos seres vivos realiza. E na respiração celular, de modo geral, ela vai usar a glicose e o oxigênio, e o resultado será a produção de gás carbônico, água e energia, tá? Essa energia as células elas precisam para produzir, né, com excelência as funções do organismo e daí manter a vida desses organismos, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre a célula, a descoberta dela, sobre seus componentes, sobre o microscópio, respiração, níveis de organização. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, me procura e nós vamos conversando. Um beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.